Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais motivado a investir todos os meses e acumular uma fortuna. Mas será que é possível mesmo atingir o patamar dos maiores investidores do mundo? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta. Todo mundo quer encontrar uma maneira de acumular bastante dinheiro e viver uma vida muito tranquila, morar num lugar bonito, ter um bom carro. E esse desafio, acredite se quiser, não é tão difícil assim. O Mundo Invest consegue te ajudar a planejar o seu futuro e você consegue ver exatamente o passo a passo que precisa ser feito para atingir os seus objetivos financeiros. Mas como será que os maiores investidores do mundo fizeram para atingir um patamar absurdo e acumular bilhões de dólares? Hoje você vai descobrir quem são esses investidores e quais foram as suas estratégias que eles utilizaram. Começando pelo mais famoso de todos, o Warren Buffett. Em 2023, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 106 bilhões de dólares, aproximadamente meio trilhão de reais. Você consegue imaginar esse valor? É a mesma coisa que você pegar o Brasil, dividir em 3 e pegar um dos pedaços para você. Só para você. O PIB do Brasil é mais ou menos 7 trilhões de reais. O Warren Buffett possui 10% desse valor, mais ou menos, só no nome dele. Mas uma coisa é fato, foi só depois de 70 anos de idade que o próprio Warren Buffett conseguiu a maior parte da sua fortuna, sendo que ele começou a investir ainda quando era uma criança. Para saber como ele começou a investir, nós fizemos aqui um vídeo onde a gente explica e contamos a história do Warren desde a infância dele até a sua vida adulta. Para assistir, é só clicar aqui no botão que aparece aqui do lado. Olha só como é o gráfico da fortuna dele. Com 26 anos, ele tinha acumulado cerca de 140 mil dólares. Com 30 anos, mais ou menos, ele já tinha 1 milhão de dólares. Mas foi só depois dos 50 anos que ele conseguiu seu primeiro bilhão. E como você sabe, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue ter, então daí pra frente ele teve um ganho exponencial, chegando a dobrar de patrimônio várias vezes seguidas. E qual foi a estratégia dele? Warren Buffett focava exclusivamente no value investing, ou seja, ele investia em ações com foco total no longo prazo, pensando na valorização da cota da ação. Como ele mesmo gosta de definir, é preferível comprar um bom negócio a um preço justo do que um negócio justo a um bom preço. Essa mentalidade fez com que o Buffett fosse sempre escolhendo seus ativos com base na qualidade da empresa, coisa que ele avaliava através dos múltiplos indicadores das companhias e de seus próprios resultados. Para você conseguir acessar esses dados, você pode abrir, por exemplo, o comparador de ações do Mundo Invest e procurar pelas ações que você quer analisar. É só clicar em Ferramentas, Comparador de Ações, clicando em cima da ação, você já tem todas as informações que você precisa ver e uma explicação do que significa cada indicador. Partindo para o nosso próximo nome da lista, temos George Soros. Com uma fortuna de quase 9 bilhões de dólares, George Soros é um dos maiores investidores filantrópicos do mundo. George é judeu, sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial e aos 17 anos de idade, seu país, a Hungria, foi invadido pela União Soviética e a sua família migrou para a Inglaterra. Começou ali a negociar ativos em diversas empresas de investimento e passou a ganhar reconhecimento quando abriu a sua própria gestora, a Quantum Group Funds. Com uma estratégia extremamente ousada, investindo alto em poucos ativos e usando a estratégia de short selling, George Soros foi ganhando notoriedade e reconhecimento no mercado pelos seus grandes resultados em um curto período de tempo. Para você ter uma ideia, operar em short selling ou operar vendido significa investir na queda de um ativo. Você aluga as ações do mercado por uma pequena taxa e fica responsável por devolver o mesmo número de ações depois de um certo tempo. Aí você vende as ações no mercado pelo preço atual e recebe o dinheiro. Na hora de devolver as ações, se o valor da ação caiu, você compra a mesma quantidade de ações por um preço mais baixo e devolve elas. E aí você fica com o resto do dinheiro que você recebeu quando você vendeu as ações valorizadas. O problema disso é que se o valor da ação subir, você tem que ir ao mercado pagar mais caro para devolver o mesmo número de ações de quem você alugou. E aí você tem o famoso prejuízo. Mas, aparentemente, o George Soros era muito bom de operar vendido e essa estratégia deu para ele uma fortuna gigantesca, que fez ele ficar conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, justamente por uma operação onde ele embolsou mais de 1 bilhão de dólares investindo contra a desvalorização da libra esterlina. O nosso próximo nome é o Peter Lynch.
O Peter ficou conhecido pelo seu trabalho no Fidelity Magellan Fund. Lynch era o gestor do fundo e, sob seu comando, o fundo obteve um retorno anual médio de mais de 29%, mais que o dobro do próprio S&P 500 no mesmo período. Além disso, falando do patrimônio do fundo, ele saiu de 18 milhões para 14 bilhões, um retorno absurdo. Nas suas estratégias, Peter Lynch pregava que as teses de investimentos são mais simples do que parecem. Ele era um defensor de se investir em nichos e empresas que se conhecem muito bem, porque ele acreditava que pessoas que estão mais conectadas com cada nicho enxergam melhor as oportunidades que aparecem neles. Devido a isso, ele era sempre um investidor que prezou muito pelo longo prazo e sempre buscava investir em empresas que fossem negociadas abaixo dos seus valores intrínsecos. Ou seja, ele basicamente procurava comprar ações que ele achava que estarem custando menos do que deveriam custar. Inclusive, no seu próprio livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, ele ensina exatamente essa estratégia. Hoje, aqui no Mundo Invest, nós temos uma ferramenta que ajuda os investidores que são adeptos dessa filosofia do Peter Lynch. As carteiras recomendadas de valor mostram justamente isso, ações que estão desvalorizadas no mercado, mas que os especialistas acreditam que valem muito mais. E por isso, se torna uma boa opção de compra. Agora, se você é adepto de uma metodologia de investimentos mais focada no recebimento de dividendos, eu tenho certeza que o próximo nome você já conhece. Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física aqui do Brasil e em 2021 ele recebeu cerca de R$1 milhão de dividendos por dia. Luiz Barsi tem 82 anos e uma fortuna estimada em R$2 bilhões. Seu primeiro contato com investimentos foi por volta de quando ele tinha 14 anos, quando começou a trabalhar em uma corretora de valores imobiliários. Alguns anos depois, Barsi desenvolveu a sua primeira ideia de que seria uma carteira de investimentos previdenciário. Nessa modalidade, Barsi focava todos os seus investimentos no mercado de renda variável, onde adquiria participações em empresas que fossem boas geradoras de caixa e boas pagadoras de dividendos. Visto que a ideia principal aqui era em algum momento ele chegaria na tão sonhada independência financeira e pudesse viver apenas dos dividendos recebidos. A trajetória da carteira previdenciária de Barsi começou com uma linha de raciocínio bem prática. A meta aqui era comprar todos os meses a quantia de 1.000 ações da CESP, Companhia Energética de São Paulo, que tinha em seu estatuto o pagamento de dividendos obrigatórios no mínimo 10% do valor nominal da ação. Com isso, por matemática, a partir do 8º mês já seria o suficiente para que os próprios dividendos pagassem as novas aquisições de ações, fazendo com que ele começasse a sua grande bola de neve de dividendos. Mas, diferente do que existia na época do Barsi, hoje nós temos outros ativos, outros veículos que também são geradores de renda recorrente, como é o caso dos fundos imobiliários, que pagam dividendos até mesmo com mais frequência do que as próprias ações. E pensando nisso, o Mundo Invest também tem uma ferramenta que se chama projeção de dividendos, onde você consegue ter uma ideia de quanto você vai receber de dividendos nos seus fundos imobiliários nos próximos meses. Agora, por último, mas não menos importante e conhecido, temos um investidor que se diferencia bastante dos outros na sua estratégia: Jim Simons. Ele é um dos maiores investidores e principalmente especulador que o mundo já viu. Formado em matemática e com uma carreira distante do mercado financeiro, foi apenas por volta dos seus 50 anos de idade que Jim Simons fundou o Renaissance Technologies, uma gestora de fundos de investimento com uma estratégia quantitativa. Basicamente, a estratégia é utilizar modelos matemáticos para realizar as projeções de como os ativos irão se comportar no futuro. Para ter uma ideia, um dos fundos de maior destaque da gestora se chama Medallion Fund e ficou conhecido pelo seu retorno astronômico de 2.400% ao longo de 10 anos. O que seria equivalente a aplicar R$100 mil e depois de 10 anos ter mais ou menos 2,5 milhões. Tá bom para você? E existe um livro que conta a trajetória do Jim Simons. Esse livro aqui se chama O Homem que Decifrou o Mercado. E esse livro conta como o Jim Simons ele contratou apenas físicos, estatísticos, astrônomos e vários outros profissionais que não tinham qualquer relação com o mercado financeiro. E mesmo assim, obtiveram retornos absurdamente acima do normal. A estratégia que Jim Simons utilizou se difere muito dos outros da lista, porém, é uma forma da gente mostrar que também existem várias maneiras diferentes de obter sucesso aqui no mercado financeiro. Você só precisa encontrar a sua estratégia que faça mais sentido para você como investidor e colocar na prática o mais cedo possível. Aqui do lado já deixei separado 2 vídeos para você se aprofundar cada vez mais nas nossas estratégias de investimento. Esse foi mais um vídeo do Mundo Invest e até a próxima!